do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 27 de novembro de 2024. Vamos ao destaque do dia: indústria. Empresários do setor se reúnem com o governo em Brasília e ressaltam a importância dos estímulos públicos para a modernização do parque industrial. E presidente Lula destaca ciclo positivo de investimentos do setor privado com melhora da economia. Esse é o papel do governo, é criar condições para que as pessoas acreditem que as coisas vão acontecer e as coisas acontecem. E a gente vai explicar também o que é a nova Indústria Brasil, que prevê apoio para pequenas, médias e grandes indústrias. E ainda, recorde de emprego. Brasil gera mais de 2.100.000 postos de trabalho de janeiro a outubro desse ano. E ultrapassa os 47 milhões de pessoas trabalhando com carteira assinada, o maior número já registrado. Você vai ouvir também crédito mais barato para agricultores familiares. Presidente Lula sanciona a lei que dá garantias para que eles consigam pegar empréstimos. Dinheiro disponibilizado pelo Plano Safra da Agricultura Familiar este ano foi 4% maior que no mesmo período do ano passado. Pablo Mundim. Nos 4 primeiros meses do Plano Safra Agricultura Familiar 2024-2025, foram quase 30 bilhões de reais em recursos. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. As novas políticas públicas para a indústria e desafios como a sustentabilidade. São alguns dos temas do Encontro Nacional da Indústria, o maior evento do setor que conta com a participação de empresários e do governo. O presidente Lula participou da abertura e destacou que a meta do governo é fortalecer as indústrias para beneficiar todos os brasileiros. Principal evento de mobilização da indústria brasileira, o Encontro Nacional da Indústria reúne empresários, governo e especialistas do setor. Organizado pela Confederação Nacional da Indústria, o principal objetivo do encontro é discutir políticas públicas, inovação e estratégias para impulsionar a competitividade e o desenvolvimento sustentável da indústria brasileira, como explicou o presidente da CNI, Ricardo Alban. O governo tem sido sensível às demandas dos empresários e vem adotando medidas essenciais para o fortalecimento da indústria. Com condições adequadas, nossas empresas farão investimentos na modernização das fábricas. Nós não podemos deixar de usar 1 centavo dos recursos disponibilizados. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, ressaltou que políticas voltadas para uma indústria mais moderna, inovadora e sustentável já apresentam resultados. Ele disse ainda que a indústria ajudou a impulsionar o crescimento do país este ano e deu como exemplo o setor automotivo. Só venda de veículos este ano cresceu 14,5%. Melhora da renda, a massa salarial cresceu, emprego cresceu e aí o crédito aumentou e nós tivemos quase 15% de aumento de venda de veículos. Já o presidente Lula disse que o papel do governo é criar condições para o desenvolvimento econômico e social. E nós tivemos no único mês anúncio de 539 bilhões de reais de investimento na indústria de alimentação, na indústria de papel e celulose, em vários outros setores, na indústria de tecnologia de informações. Ou seja, na hora que a economia começa a crescer, as pessoas começam a investir. Esse é o papel do governo. Esse é o papel do governo, é criar condições para que as pessoas acreditem que as coisas vão acontecer e as coisas acontecem. Também durante o evento foi assinado um acordo de cooperação técnica entre o Ministério da Saúde, a CNI e o SESI, Serviço Social da Indústria, com o objetivo de realizar ações intersetoriais para promover ambientes e processos de trabalho saudáveis no contexto da neoindustrialização e da redução do custo Brasil. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E olha, ainda durante esse evento, o governo federal lançou o Observatório do Custo Brasil. É uma plataforma onde se pode acompanhar as medidas do governo para reduzir as despesas que afetam a produtividade e a eficiência da economia. E nós vamos conversar com o repórter Nazi Brum, que vai explicar para a gente melhor o que é esse observatório e também as principais ações que o governo adotou e vem adotando para impulsionar a indústria no país. Boa noite, Nazi. Explica para a gente melhor o que é essa ferramenta, como é que ela ajuda as empresas. Boa noite, Mariana, Luciano e ouvintes. Olha, o Observatório traz todas as ações que focam na redução dos custos para aumentar a competitividade dos setores econômicos. Por exemplo, melhorias no transporte, no acesso ao crédito para empresas, acesso à internet, simplificação de impostos e modernização do setor elétrico. A meta é que esses tipos de medidas ajudem as empresas a alcançarem uma redução de custos de 580 bilhões de reais por ano. E esses recursos podem ser, então, direcionados para novos investimentos. Agora, além desse tipo de gestão, o governo também já vem lançando uma série de programas para incentivo ao desenvolvimento industrial, né, Nazi? Quais são esses programas e qual o investimento previsto? Olha, Luciano, no início desse ano, o governo lançou a Nova Indústria Brasil, uma política que abarca ações em 6 setores: infraestrutura, moradia e mobilidade, agroindústria, complexo industrial da saúde, transformação digital, bioeconomia e transição energética e tecnologia de defesa. Essa nova política industrial se desdobra em diferentes programas nessas áreas, como o Mover para a indústria automobilística e o Brasil Mais Produtivo, que é voltado para a modernização de pequenas e médias indústrias, por exemplo. As iniciativas nesses setores que eu mencionei já garantem investimentos de 1 trilhão e 600 bilhões de reais nos próximos anos. Nazi, uma das prioridades dessa nova política do governo, que você está explicando, é desenvolver uma indústria nacional mais sustentável e menos poluente, né? Quais que são as apostas para isso? Exatamente isso, Mariana. Vamos retomar, por exemplo, o Mover, que é o Programa de Mobilidade Verde e Inovação. São créditos de 3 bilhões e meio de reais para a cadeia automotiva, para o desenvolvimento de peças e veículos mais econômicos, menos poluentes. Isso aí abrange carros de passeio, ônibus e até caminhões. E o setor já respondeu com o anúncio de 130 bilhões de reais em investimentos. Outra iniciativa é o Programa de Depreciação Acelerada, que tem créditos de 3 bilhões e 400 milhões de reais para modernizar o parque industrial brasileiro, com a compra de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos novos. Que outros setores já anunciaram investimentos com base na Nova Indústria Brasil? Olha, são muitos. Só na construção civil a previsão chega a mais de 1 trilhão de reais, incluindo aí a entrega de mais de 2 milhões de moradias do programa Minha Casa Minha Vida até 2026. O setor de tecnologia da informação prevê investimentos de 100 bilhões em 5 anos. O setor de alimentos já anunciou 120 bilhões de reais. Aço, papel e celulose, 205 bilhões. E o setor da saúde já anunciou também investimentos de quase 40 bilhões de reais. Nazi, vamos voltar a falar lá do programa Brasil Mais Produtivo, que você mencionou antes. Ele é voltado para as pequenas indústrias, né? Como é que elas estão contempladas, então, no NIB, que é esse Nova Indústria Brasil? Olha, Mariana, o programa prevê ações voltadas para inovação e capacitação de micro, pequenas e médias indústrias. A meta é atender 200 mil empresas industriais até 2027. Os pequenos empresários que quiserem contar com esse apoio podem acessar o site brasilmaisprodutivo.mdic.gov.br. Olha, essa capacitação é totalmente de graça. Mariana, Luciano. Obrigado, Nazi Brum, por esse bate-papo conosco ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil. O Brasil atingiu um saldo de 2 milhões e 100 mil empregos de janeiro a outubro deste ano. E bateu recorde no número de trabalhadores com carteira assinada. São 47 milhões 630 mil vagas, o maior de toda a série histórica. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego. João Vitor de Carvalho é cozinheiro e foi contratado com carteira assinada por um restaurante de Brasília no dia 1º de outubro. Ele reconhece a importância de trabalhar em um mercado formal, porque vai ter a garantia de direitos trabalhistas, como férias remuneradas, 13º salário, FGTS e seguro-desemprego.
É muito importante, né? Porque a gente consegue vários benefícios conforme o longo do prazo, entendeu? Como no final lá a gente conseguir também a gente se aposentar e tal. João Vitor ocupou uma das mais de 132.700 vagas criadas durante o mês de outubro no Brasil. É o que mostrou o CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O setor de serviços foi o responsável pelo maior número de novos postos, com a criação de mais de 71 mil novas vagas, seguido pelo comércio e indústria. Já a construção civil e a agropecuária tiveram saldos negativos. No acumulado do ano até outubro, o país gerou mais de 2.100.000 empregos, com resultados positivos em todos os estados e nos 5 grandes grupos econômicos. O maior destaque foi para o setor de serviços, como detalha o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Bom, os principais resultados acumulados de 24 de janeiro a outubro, o maior crescimento do emprego formal ocorreu no setor de serviços. Destaque para atividade de informação, comunicação, atividade financeira, imobiliárias, profissionais administrativas, administração pública, seguridade social, educação, saúde, serviços. Com isso, o Brasil atinge o maior número de pessoas com carteira assinada em toda a sua série histórica. São 47.630.000 empregos formais. Reportagem Raquel Mariano. Apoio para o empreendedorismo. É o programa Acredita no Primeiro Passo, que chegou essa semana à Bahia. É o 8º estado a receber o programa, que tem como objetivo promover o aumento da renda com valorização do trabalho de pessoas inscritas no CAD Único, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O programa Acredita no Primeiro Passo, que oferece microcrédito a empreendedores inscritos no Cadastro Único, chega à Bahia. A iniciativa foi lançada para todo o estado nesta segunda-feira em Salvador. O objetivo é promover a autonomia socioeconômica por meio do aumento da renda, com valorização do trabalho e das capacidades empreendedoras. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, destaca a expansão do Acredita para mais um estado brasileiro. Queremos dar as mãos a milhões de pessoas da Bahia e do Brasil para que possam superar a pobreza. São pessoas que querem um crédito com taxa de juros baixa, com ali estruturador de negócio, assistência técnica. Quem capta empréstimo por meio do Acredita conta com um fundo garantidor de operações. Esse fundo elimina a exigência de avalistas ou bens como garantia para os pequenos empreendedores. Além da Bahia, o Acredita também atua em Rondônia, Pará, Ceará, Sergipe, Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba, por meio de parcerias com o Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste. Até 2026, o governo federal espera alcançar 1.250.000 transações de microcrédito em prol dos empreendedores inscritos no Cadastro Único. Reportagem Érica Brás. Os portos são centros logísticos estratégicos para o desenvolvimento do país. Além de contribuírem para o desenvolvimento das regiões costeiras, eles integram diferentes modais de transporte, garantindo o escoamento da produção e atraindo novos investimentos. Até 2026, as concessões e arrendamentos portuários devem atrair investimentos de 20 bilhões de reais. E é possível que esse valor seja superado em até 10 bilhões de reais, segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. A gente está trabalhando internamente bastante ao lado da ANTAC para que a gente possa acelerar também a carteira de leilões no Brasil nesses próximos 3 anos, para que a gente possa prover investimentos fortemente aqui no setor portuário brasileiro. Nossa expectativa é que se tenha um volume de investimentos na ordem de quase 30 bilhões de reais. A gente está trabalhando com um número de 20 a 22 bi, mas isso pode se superar bastante.
Essa nova carteira de leilões foi apresentada hoje pelo governo federal, com 55 empreendimentos previstos até 2026. No início do ano que vem, serão leiloadas áreas estratégicas nos portos de Paranaguá, no Paraná, de Santos, em São Paulo e no Rio de Janeiro. As concessões são para modernizar e ampliar a infraestrutura portuária, gerando ganhos de eficiência e competitividade para o país. Além disso, o governo aposta em linhas de crédito competitivas e incentivos fiscais para atrair investidores. Pela primeira vez, também foi anunciada a inclusão das concessões de hidrovias na estratégia de desenvolvimento do governo. O Brasil vai sediar no ano que vem a COP30, Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, em Belém do Pará. Em participação no programa Bom Dia Ministro, produzido pela empresa Brasil de Comunicação, Mauro Vieira, das Relações Exteriores, falou sobre as expectativas em relação ao evento que reúne representantes de todo o mundo para discutir metas de preservação e de redução de gases que causam o efeito estufa. A COP30 vai ser um momento importante, vai ser um momento de avaliação das metas apresentadas e dos resultados obtidos. E o Brasil continua liderando nessa questão climática, de mudança de clima, de meio ambiente. O ministro também comentou sobre a presidência brasileira à frente do G20, que reúne as maiores economias do mundo, mais União Europeia e União Africana. No encontro de líderes, realizado na última semana no Rio de Janeiro, o Brasil lançou a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Segundo Mauro Vieira, é uma ação entre vários países e organizações para acabar com a fome no planeta. Foram 82 países, além dos organismos internacionais e outro tipo de instituição, que, se filiando à Aliança Global, dão força, dão textura, dão peso. Vamos trabalhar intensamente para que se reduza a fome no mundo e se elimine. Se em 2 anos nós tiramos 20 milhões, eu acho que é possível o mundo todo, unido num programa importante, eliminar a fome no período até 2030. Outros destaques do encontro foram a mobilização dos países em torno da questão climática e da reforma da governança global. Foi sancionada hoje uma lei que autoriza o uso do Fundo Garantidor de Operações, FGO, para empréstimos aos agricultores familiares. Com a medida, o governo pode contribuir com até 500 milhões de reais para o FGO. A partir de agora, os pequenos produtores rurais vão poder contratar empréstimos com melhores condições. Pela nova lei, as instituições financeiras poderão utilizar a garantia oferecida pelo FGO para cobrir até 100% do valor das operações contratadas pelo Pronaf. Com a sanção do projeto de lei nesta quarta-feira, a União fica autorizada a usar o Fundo Garantidor de Operações, o FGO, para empréstimos do Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A medida também garante investimentos de 500 milhões de reais no fundo. Segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, com a sanção, mais agricultores familiares poderão pegar crédito mais barato para investir na produção alimentar. O objetivo desta medida é dar garantias para os agricultores tomarem crédito. O crédito é bom, mas muitas vezes o agricultor diz, é bom, mas eu não pego, porque eu não tenho as garantias para pegar o crédito. Nos 4 primeiros meses do Plano Safra Agricultura Familiar 2024-2025, foram quase 30 bilhões de reais em recursos. O valor é 4% maior que o contratado no mesmo período da safra passada. Foram mais de 677 mil operações de financiamento para agricultores familiares, agroindustriais e cooperativas. As regiões Nordeste, com 48%, e Sul, com 34%, foram as que mais acessaram o crédito rural do Pronaf no atual Plano Safra, que este ano teve recorde. O governo federal garantiu investimentos de 76 bilhões de reais de crédito e juros mais baixos. Oportunidade que o agricultor Rafael da Lenogara e Paz esperava. A pequena propriedade em São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul, produz milho, feno, horta e ovelhas. Com o crédito do Pronaf, o Rafael pode comprar um trator para ajudar na lida diária. Meu último uso, agora nos últimos anos, foi na questão da aquisição de equipamentos. O Pronaf mais alimentos, aí para melhorar a tecnologia da propriedade, aquisição do trator, aquisição de equipamentos para lidar no feno. Então, ele tem uma importância fundamental. Sem o Pronaf,
pequeno agricultor familiar não teria condição de adquirir esse equipamento. A medida deve ampliar ainda mais a agricultura familiar, que, segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, representa 77% dos estabelecimentos agrícolas do país, emprega quase 70% do total de pessoas ocupadas na agropecuária e é a base da economia de 90% dos municípios brasileiros que têm até 20 mil habitantes. Reportagem Pablo Mundim. Em suas redes sociais, o presidente Lula anunciou que os primeiros beneficiados pela medida são agricultores atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Pois é, e o governo federal continua oferecendo apoio para a população e a reconstrução do estado. Hoje, o Ministério da Saúde firmou um acordo para ampliar e agilizar o atendimento médico especializado nos hospitais da região. E também anunciou ações de reforço no combate à dengue, uma vez que o Rio Grande do Sul teve mais de 280 mortes pela doença esse ano. O Rio Grande do Sul, afetado pelo desastre das cheias em maio, viu os casos de mortes por dengue subirem mais de 400% este ano. Foram 281 óbitos até agora, contra 54 no ano passado. Por isso, o Ministério da Saúde apresentou nesta quarta-feira ações para aumentar o controle e vigilância da doença no estado. Além de ampliar a borrifação de inseticidas nos domicílios, o governo também deve investir mais na produção de mosquitos com a bactéria Wolbachia, levando a tecnologia para os municípios de Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo, Pelotas e São Leopoldo. A bactéria impede que os vírus da dengue, zika e chikungunya se desenvolvam no Aedes aegypti. Nesse método, ao serem soltos no ambiente, os mosquitos se reproduzem e geram uma nova população não transmissora dessas doenças. Além disso, Porto Alegre vai receber uma estação disseminadora de larvicidas, que ajuda a reduzir a população de mosquitos. Como detalha o secretário adjunto de Vigilância em Saúde e Ambiente, Rivaldo Cunha. A estação disseminadora, para quem não conhece, é um pote plástico, que tem um tecido impregnado com nanopartículas de larvicida e tem uma água embaixo e quando o mosquito que vai em busca daquela água, ele entra em contato, as suas patas são molhadas com larvicida. Quando ele vai para outros focos, ele mesmo está nos ajudando a disseminar esse larvicida, Também nesta quarta-feira, em Porto Alegre, foi assinado o Plano de Ação Regional do Programa Mais Acesso a Especialistas no Rio Grande do Sul, que vai envolver 30 regiões de saúde nos 497 municípios do estado. O objetivo é ampliar o acesso rápido a consultas, tratamentos, diagnósticos e exames com médicos especializados. Serão investidos mais de 68 milhões de reais no plano, garantindo 283 mil ofertas de cuidado intensivo, incluindo serviços de oncologia, cardiologia, otorrinolaringologia, ortopedia e oftalmologia. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, falou da importância de ampliar o cuidado especializado, principalmente após os desastres enfrentados pelo estado este ano. É um momento muito especial, pensar que nós podemos ter mais acesso a especialistas neste processo de reconstrução do Estado, garantindo que é a sua finalidade a redução do tempo de espera, o cuidado integrado de qualidade para todas as pessoas que fazem uso do Sistema Único de Saúde no Rio Grande do Sul. O programa Mais Acesso a Especialistas é uma estratégia do governo federal para diminuir a burocracia no atendimento. Segundo o programa, quando o paciente precisar de mais de uma consulta ou exame especializado, ele não será colocado em várias filas para atendimento, e sim será encaminhado a um serviço de saúde que realiza todas ou a maioria das consultas e exames de que precisa. A Secretaria de Saúde de cada estado vai supervisionar e garantir que tudo seja realizado em, no máximo, 30 ou 60 dias. Reportagem Graziela Mendonça. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar a Política Nacional de Cibersegurança.
Quase 70% das organizações do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação estão em baixo grau de maturidade cibernética. Outro problema é que não existe órgão responsável por consolidar informações do setor público ou para orientar a atividade no país. De acordo com o relatório do Fórum Econômico Mundial, a insegurança cibernética é um dos principais riscos globais para os próximos anos. Segundo a pesquisa, a rápida integração de tecnologias expõe grande parte da população global a explorações digitais. Para o TCU, a situação exige ações entre governos, com articulação e coordenação de estados e municípios, além da participação da sociedade civil. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU – Fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal começa a julgar ações contra normas do Marco Civil da Internet. Para o Superior Tribunal de Justiça, decisão judicial brasileira que manda retirar conteúdo da internet pode ter efeitos internacionais. Tribunal Superior Eleitoral caça diploma de vereadora de Santana, no Amapá. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar na sessão desta quarta-feira um conjunto de processos relacionados à responsabilidade das plataformas digitais na remoção de conteúdo ofensivo do ar. Hoje houve a leitura dos relatórios e as sustentações orais. O julgamento terá continuidade na sessão de amanhã. Marcelo Della Libera. Um dos processos em análise tem o ministro Dias Toffoli como relator e trata-se de um recurso apresentado pelo Facebook contra a decisão que determinou a exclusão de um perfil da rede social, além do pagamento de indenização. A plataforma questiona a decisão, ressaltando que remover conteúdo sem análise judicial pode transferir a empresas privadas o poder de limitar a comunicação pública, contrariando a Constituição Federal e o Marco Civil da Internet. Já o segundo recurso foi apresentado pela Google Brasil e tem como relator o ministro Luiz Fux. Nesse caso, os ministros vão analisar a responsabilidade de provedores de aplicativos e ferramentas de internet por conteúdo gerado por usuários. Decisão judicial brasileira que determina a retirada de conteúdo ofensivo da internet pode ter efeitos internacionais. Para o Superior Tribunal de Justiça, a efetivação da ordem em outros países é efeito natural do caráter global da internet. Fátima Uchoa. A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso da empresa Google Brasil Internet contra a decisão da Justiça de São Paulo, que determinou ao provedor que retirasse em nível global certo conteúdo difamatório contra uma empresa, postado originalmente no YouTube. Ao citar precedentes do STJ, a ministra relatora Nancy Andrighi apontou que, enquanto o Google não demonstrar a existência concreta de conflito entre o direito brasileiro e o direito de país estrangeiro, não cabe ao STJ emitir juízo de valor sobre violação de soberania de outros países de forma abstrata. Empregado vai poder cobrar crédito trabalhista de supermercado em execução parada há 2 anos. A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Larice de Paula. O caso envolve um supermercado condenado que não pagou a dívida trabalhista a um repositor de estoque. Intimado para indicar os bens da empresa, o trabalhador não se manifestou. Com isso, o processo foi encerrado porque a Justiça achou que o empregado tinha desistido da ação. Mas no Tribunal Superior do Trabalho, a terceira turma mandou prosseguir com a execução trabalhista, porque a dificuldade em localizar os bens da empresa não pode ser atribuída ao trabalhador. Tribunal Superior Eleitoral reverte decisão regional e caça diploma de Elma Garcia Gomes Nascimento, vereadora de Santana, no Amapá. A vereadora também foi declarada inelegível por 8 anos a contar das eleições de 2020. Fábio Ruas. Na sessão plenária dessa terça-feira, os ministros do TSE entenderam que a vereadora cometeu abuso de poder econômico ao promover transporte irregular de pessoas no dia da votação. A decisão precisa ser cumprida de forma imediata e a inelegibilidade de Elma deve começar a ser contada a partir das eleições municipais de 2020.
Justiça Federal condena prefeito de Iguaí, na Bahia, e a ex-presidente da Comissão de Licitação do município por fraudes em licitações de obras escolares. A ação foi apresentada pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira. De acordo com o processo, os dois praticaram uma série de ilegalidades em licitações da Prefeitura, incluindo a participação de empresas de fachada no processo, fracionamento ilícito das licitações e o aglutinamento fraudulento de fases dos procedimentos. Eles foram condenados a pagar multa correspondente a 24 vezes o valor da última remuneração recebida. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Vladimir Espinosa. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova prioridade para autistas em processos na Justiça. Vai à Câmara proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. E comissão aprova novas regras sobre a infiltração de policiais na internet. Boa noite. Boa noite. O Senado aprovou a proposta que garante prioridade para autistas em processos na Justiça. Para isso, os processos deverão ter um selo identificador. O repórter Pedro Pincer traz os detalhes. O texto assegura a tramitação preferencial dos processos que têm como uma das partes uma pessoa autista. O texto prevê o estabelecimento de um selo que identifique os processos para garantir a prioridade. A proposta já foi aprovada pelas Comissões de Direitos Humanos e de Constituição e Justiça, na forma de um substitutivo feito pelo senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, e mantido pela senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo. Para ela, as pessoas com TEA passarão a ter a sua condição de pessoa com deficiência reconhecida. E na maioria dos casos, a pessoa com deficiência busca o Poder Judiciário para obter acesso facilitado aos serviços públicos de saúde e apoio à educação inclusiva. Assim, a morosidade crônica e inexplicável dos processos judiciais não pode ser novamente usada como obstáculo a justificar o atendimento deficitário das necessidades das pessoas com deficiência e de suas famílias. Como foi alterado pelos senadores, o projeto retorna para a Câmara dos Deputados. A senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, criticou o pedido de desculpas do CEO do Carrefour França por declarações que desmereceram as carnes brasileiras, alegando que não atendem aos padrões sanitários franceses. Em resposta, frigoríficos brasileiros suspenderam o fornecimento à rede. Para a senadora, as declarações estão ligadas à oposição da França ao acordo do Mercosul com a União Europeia e espalham desinformação sobre a qualidade das carnes brasileiras. Isso não vai ficar assim. Eu acho que o Brasil precisa ser colocado no lugar que ele sempre trabalhou para alcançar. Nós exportamos carne para a União Europeia e para a França há mais de 40 anos e nunca tivemos um problema. Então, por que agora? Esse acordo deve ser assinado e deve passar, porque outros países da União Europeia assim o desejam. Já o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, pediu urgência na retomada das fábricas de fertilizantes nitrogenados no Brasil, especialmente em Sergipe, após o fechamento dessas plantas pela Petrobras em 2019, apesar do aumento da demanda. Em 2023, o país importou 40 milhões de toneladas de fertilizantes ao custo de 20 bilhões de dólares. Carvalho alertou que a dependência externa compromete a soberania alimentar e agrícola do Brasil, destacando a falta de uma política de Estado consistente para a produção interna de fertilizantes. Acredito que a produção de fertilizantes, por seu caráter estratégico, exige uma política permanente de Estado, a qual deve ser imune às mudanças de governo.
Segundo o IBGE, 84,9% das crianças entre 10 e 13 anos já estão inseridas no meio digital e mais da metade possui celular. Um projeto aprovado na Comissão de Comunicação e Direito Digital propõe a criação de mecanismos para proteger esse público no ambiente online. O texto pode seguir diretamente para a análise da Câmara dos Deputados. Confira os detalhes na reportagem de Marina Dantas. O projeto aprovado pelos senadores define que todos os produtos, serviços, programas, redes sociais e jogos tecnológicos direcionados a crianças e adolescentes tenham garantia da proteção integral contra intimidação, exploração, abusos, ameaça, violência e exploração comercial indevida. Além disso, perfis de crianças nas redes sociais deverão ser vinculadas ao usuário ou conta de um de seus responsáveis. De iniciativa do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, o projeto foi aprovado com voto favorável do relator, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, na Comissão de Comunicação e Direito Digital. Arnes chamou a atenção para a necessidade de vigilância constante, já que as mudanças no ambiente digital são rápidas. No entanto, não se pode ignorar a natureza essencialmente dinâmica dos modelos de negócios no ambiente digital. Os atuais serviços de conteúdos digitais podem rapidamente evoluir e assumir novas características, que por sua vez podem representar outro tipo de ameaça aos direitos de crianças e adolescentes. Pelo projeto, em caso de descumprimento das regras, as plataformas ficarão sujeitas a penalidades que vão desde a advertência até a proibição de suas atividades. Se não houver pedido para votação em plenário, o projeto poderá seguir direto para análise da Câmara dos Deputados. E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta que amplia as possibilidades de infiltração de policiais disfarçados na internet para investigar crimes contra crianças. A iniciativa permite o uso de disfarces em investigações de crimes como gravação não autorizada de intimidade sexual e cyberbullying. Mais detalhes na reportagem de Bruno Lourenço. O projeto de lei tem o objetivo de acrescentar novas hipóteses para a infiltração de policiais disfarçados na internet em virtude da tipificação recente de crimes como divulgação de violência sexual ou gravação não autorizada de intimidade. A redação aprovada na Comissão de Constituição e Justiça também expande a permissão para crimes não sexuais, como explicou o relator, senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina. Ora, a infiltração de agentes é um importantíssimo meio de obtenção de prova, especialmente quando se trata de crimes perpetrados no cenário virtual. Ocorre que nem sempre esses crimes têm natureza sexual. Veja, por exemplo, o crime de intimidação sistemática virtual, cyberbullying. A proposta passará por um turno suplementar de votação na CCJ. Se aprovada, poderá seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados. O Senado aprovou um projeto que permite ao governo federal assumir os valores de descontos nas dívidas de produtores rurais afetados pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul, que ocorreram no primeiro semestre deste ano. Essas dívidas são relativas a créditos rurais utilizados para custeio, investimentos e industrialização. O projeto visa ajudar os agricultores que tiveram prejuízos significativos, superiores a 30% na sua renda ou nos bens financiados. Repórter Alexandre Campos. Pelo texto aprovado em plenário, o benefício recairá sobre as parcelas de crédito rural contratado até o dia 15 de abril deste ano, com vencimento entre 1º de maio e 31 de dezembro de 2024, e sobre as operações de industrialização com recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Por outro lado, não serão contempladas as dívidas liquidadas ou amortizadas até 31 de julho deste ano e as referentes a empreendimentos que não observaram as condições previstas em zoneamento agrícola de risco climático. Pedidos de desconto feitos por cooperativas de produção agropecuária com perdas superiores a 60% em razão de deslizamento ou inundação serão analisados por comissão constituída pelo Poder Executivo. Relator do projeto, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou que a ajuda aprovada em plenário é urgente por causa da devastação provocada pelas fortes chuvas. A regularização do crédito por parte dos produtores rurais é condição necessária para a continuidade do ciclo produtivo, para que se assegure renda, emprego e alimentos para a população. Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o texto segue para a sanção presidencial.
O Senado Federal ganhou o prêmio Marco Maciel 2024 na categoria ESG. A iniciativa premia as melhores práticas das organizações que atuaram de acordo com os princípios da ética, transparência, diálogo e responsabilidade social. Além disso, reconhece instituições públicas e privadas que adotaram ações para promover melhorias nas condições socioambientais do planeta e dos colaboradores. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, destacou que as iniciativas do Senado de fato têm servido de referência e inspiração para todos que se engajam em redes voltadas à responsabilidade socioambiental. Ele agradeceu aos núcleos e setores da casa envolvidos e reforçou que a premiação deve incentivar a continuação de boas práticas. Esse reconhecimento é um testemunho do nosso compromisso com o meio ambiente e a ação social, com impactos significativos tanto em nosso âmbito interno quanto externo. Que esse reconhecimento sirva como um incentivo para continuarmos nosso esforço em benefício da sociedade e do meio ambiente. Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aprova renegociação de dívidas de produtores gaúchos afetados por enchentes. Indiciamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado domina debates em plenário. Comissão aprova proposta que garante inviolabilidade do direito à vida desde a concepção. Boa noite. Avança na Câmara a proposta de emenda à Constituição que garante a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção. Na prática, a PEC proíbe o aborto legal no Brasil. A CCJ aprovou o texto que será agora analisado por uma comissão especial antes de seguir para a votação em plenário. A reportagem é de Verônica Lima. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou por 35 votos a 15 uma proposta de emenda à Constituição que garante a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção. Atualmente, a Constituição já assegura a todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, mas não há uma definição do momento em que esse direito começa a vigorar. Essa proposta dos ex-deputados Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro, e João Campos, de Goiás, procura determinar que o direito à vida será considerado a partir da concepção do feto e não do nascimento do bebê. Na prática, o texto proíbe o aborto nos casos hoje autorizados no país. No Brasil, o procedimento só é permitido em 3 hipóteses: risco de morte para a gestante, gravidez resultante de estupro e anencefalia fetal, que é um tipo de má formação do cérebro. A relatora da proposta, a deputada Cris Tonieto, do PL do Rio de Janeiro, disse que a concepção deve estar expressa na Constituição. Então, ao colocar desde a concepção como expressão, a gente está colocando algo expresso que já estava implícito, segundo o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, na mesma medida em que a gente está colocando um fato científico. Então, antes, na Constituição, por exemplo, de 88, que ela foi promulgada, não se colocou porque era óbvio, era uma redundância falar disso. Já a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, argumentou que a ideia de que a concepção é o início do direito à vida é uma visão religiosa e que não deveria estar na Constituição. A deputada considera que a proposta ataca o direito das mulheres sobre o próprio corpo ao impedir o aborto, mesmo quando ela foi violentada. Além disso, a medida pode afetar pesquisas científicas, principalmente com células-tronco embrionárias. Há uma série de pesquisas nos nossos institutos brasileiros desenvolvidas nessas áreas que, graças a essa visão distorcida e fundamentalista, vão ser descontinuadas. Olha o grau de violência contra o conjunto da população brasileira. Mas para a deputada Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, a concepção deve ser, sim, um marco para a atribuição de direitos. Onde não há respeito pelo início da vida, abre-se espaço para todo tipo de atrocidades. Defender a vida desde a concepção não é apenas uma escolha ética, mas uma necessidade civilizatória. Para o deputado Bacelar, do PV da Bahia, a proposta é inconstitucional por retirar direitos e garantias individuais das mulheres.
ao desconsiderar o impacto da gestação na vida da mulher e da primazia absoluta ao embrião ou feto, a proposta negligencia o fato de que muitas mulheres arriscariam suas próprias vidas, deixando outros filhos ou dependentes desamparados, se obrigadas a continuar uma gravidez de alto risco. Antes da votação, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Caroline Detoni, do PL de Santa Catarina, reagiu aos protestos contra a proposta, restringindo o plenário a parlamentares, assessores e jornalistas. Manifestantes gritavam: criança não é mãe, estuprador não é pai, em alusão à proibição do aborto em casos de estupro. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Verônica Lima. Política. A Polícia Federal indiciou 37 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro e ex-integrantes do seu governo, no inquérito que investiga uma tentativa de golpe de Estado. O assunto ainda repercute entre os deputados. Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, expressa indignação com a notícia de que militares e membros do governo anterior chegaram a planejar o assassinato de líderes políticos com o intuito de dar um golpe de Estado no Brasil. O parlamentar defende a aprovação de uma proposta para alterar a Constituição, afastando os militares da política nacional. Lindbergh Farias reforça ainda a necessidade de julgar e punir todos os envolvidos na tentativa de derrubar o governo eleito. Na opinião de Bongás, do PT gaúcho, o plano para assassinar o presidente e o vice-presidente eleitos e o ministro Alexandre de Moraes representa o episódio mais hediondo da história recente do Brasil. Para ele, militares de alta patente formaram uma máfia com recursos públicos para conspirar contra a democracia. De acordo com Bongás, assim como a Operação Lava Jato, a tentativa de golpe de Estado ficou marcada por manipulações e abuso de poder. O congressista espera que os responsáveis sejam punidos com rigor, sem anistia. Para Maria do Rosário, do PT gaúcho, as tramas elaboradas para matar o presidente Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes simbolizam uma agressão a todos os brasileiros e ao próprio parlamento, porque representam uma ameaça à democracia. Maria do Rosário rejeita qualquer proposta de anistia e pede que o Congresso haja com firmeza para punir os responsáveis pela tentativa de golpe. Para ela, aqueles que atentam contra a democracia e contra os direitos do povo devem ser banidos da vida pública. Por sua vez, Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, afirma que não há possibilidade de desvencilhar Jair Bolsonaro da trama golpista elaborada durante seu governo por pessoas ligadas diretamente a ele, como seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, e seu vice na chapa da reeleição, General Braga Neto. Para Gleisi Hoffmann, a existência de um plano desmente a alegação de que não havia intenção de assassinar autoridades da República, o que configura um atentado à democracia. Para ela, os envolvidos devem ser punidos e cabe à sociedade exigir justiça. Por outro lado, Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, diz que a esquerda desenvolveu o que chama de fetiche político pelo ex-presidente Bolsonaro. Essa suposta obsessão, segundo ele, visa encobrir o silêncio dos apoiadores do governo sobre a crise econômica e as abstenções na Organização das Nações Unidas sobre questões de direitos humanos. Maurício Marcon menciona uma pesquisa, segundo a qual, num suposto confronto eleitoral entre Lula e Bolsonaro, o ex-presidente venceria o pleito. O congressista avalia que o resultado seria um reflexo do descontentamento da população frente aos aumentos do dólar e do preço dos alimentos. Já Padre João, do PT de Minas Gerais, afirma haver, por parte da oposição, uma tentativa de naturalizar crimes. Para ele, a robustez das provas apresentadas pela Polícia Federal contra Bolsonaro, envolvendo planos de assassinatos de autoridades e ataques à democracia, demandam respostas firmes, como a prisão preventiva do ex-presidente. De acordo com o padre João, Bolsonaro teria usado recursos públicos para ameaçar as bases democráticas e planejar crimes hediondos.
O parlamentar solicita ações enérgicas do STF e do Ministério Público na aplicação de punições exemplares, afirmando que o Brasil não vai tolerar mais golpistas. Joseildo Ramos, do PT da Bahia, entende que falar de Jair Bolsonaro neste momento significa repercutir notícias que correm todo o mundo sobre a ligação do ex-presidente com uma organização criminosa envolvida em tramas de assassinato de autoridades. Ele reforça a necessidade de justiça e de responsabilização dos envolvidos. Ao avaliar que o Brasil de hoje defende a liberdade e a democracia, Joseildo Ramos rechaça qualquer tentativa de retorno à ditadura. Ele convoca a população a rejeitar a normalização de crimes, insistindo que a punição exemplar dos culpados é um instrumento de defesa das gerações futuras e do Estado democrático. Na opinião de Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, os atos envolvendo militares e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro foram planejados e premeditados. Por isso, ela também rechaça qualquer possibilidade de anistia a quem trama contra autoridades da República e contra a Constituição. Ana Paula Lima associa a ocorrência de atos violentos ocorridos ao longo dos últimos anos à não aceitação do resultado das urnas. Para a deputada, os envolvidos na tentativa de golpe desrespeitam a vontade popular e não têm compromisso com as necessidades do povo. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, cobra a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, General Braga Neto e demais suspeitos de planejar um golpe de Estado contra o Brasil, segundo investigações da Polícia Federal. Ele ressalta que conversas por áudio com planos detalhados de atentados foram revelados, agravando a situação dos envolvidos. Ivan Valente afirma que a proteção ao Estado democrático de direito passa pela punição exemplar aos responsáveis por atos golpistas. Segundo ele, não deve mais haver espaço no Brasil para o discurso de ódio e para a apologia à ditadura. O deputado defende a construção de uma sociedade livre de retrocessos autoritários. Por outro lado, o delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, reitera que o ex-presidente Jair Bolsonaro nunca aceitou ou foi conivente com qualquer tipo de plano contra a alternância de poder. Ele afirma que as informações de suposta articulação com militares para assassinar autoridades nacionais não passam de uma história infundada. Para delegado Ramagem, o que se assiste é a quebra de princípios democráticos, como a imunidade parlamentar e a presunção de inocência, com a imprensa servindo de ferramenta de condenação midiática. Na avaliação do deputado, é repugnante ver as armações feitas em nome da democracia, enquanto os articuladores desrespeitam direitos fundamentais. Rafael Simões, do União de Minas Gerais, pede que os colegas foquem nos problemas reais dos municípios brasileiros. Ele condena debates ideológicos distantes das necessidades da população e cita desafios concretos, como a falta de infraestrutura, serviços de saúde precários, escolas inadequadas e a ausência de oportunidades para os jovens. Na visão de Rafael Simões, é preciso superar as disputas partidárias em favor de iniciativas que construam um país mais justo. Ele entende que tais questões transcendem ideologias e exigem cooperação entre diferentes níveis de governo e a sociedade civil. Segurança Pública. Delegado da Cunha, do PP de São Paulo, avalia que existem falhas na atual legislação penal. Entre elas, o deputado destaca a pena branda para o crime de receptação e a progressão de regime, medidas que, segundo ele, geram a sensação de impunidade no país. O delegado da Cunha também condena o que acontece durante as audiências de custódia, como a soltura de presos reincidentes e daqueles que praticam crimes hediondos. Para o deputado, essas ações fragilizam ainda mais a segurança pública no Brasil. Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro, apresentou 2 projetos de lei.
Para tipificar como crime o bloqueio indevido de vias públicas, especialmente em áreas controladas por facções criminosas, e outro para estabelecer uma carga horária máxima de 144 horas mensais para policiais e bombeiros militares. O parlamentar enfatiza a importância desses projetos para garantir a segurança pública e proteger os direitos dos cidadãos. Sargento Portugal argumenta que os profissionais de segurança precisam ter melhores condições de trabalho, uma vez que são fundamentais para a atuação eficaz nas ruas. Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, alerta sobre o aumento do número de agressões contra médicos e profissionais de saúde no Brasil. O parlamentar apresenta dados sobre a precariedade do Sistema Único de Saúde e sobre a violência que, segundo ele, afeta principalmente as mulheres. O congressista também denuncia a falta de leitos em Goiânia, que, segundo ele, tem resultado em mortes de pacientes e sobrecarga no sistema de saúde da capital goiana. Dr. Zacarias Calil defende o uso dos impostos para melhorar a saúde no estado e no país. Economia. Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, destaca o papel das micro e pequenas empresas no desenvolvimento da economia brasileira. O deputado enfatiza que o setor, mesmo enfrentando desafios como altos custos e infraestrutura limitada, é responsável pela geração de mais de 80% dos empregos formais no país. Ronaldo Nogueira reforça a importância de políticas públicas voltadas para os microempreendedores, com crédito facilitado e estímulo contínuo à formalização. Ele também sugere a implementação de medidas que garantam mais segurança jurídica ao setor, gerando impacto positivo na sociedade. Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, critica a decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender a execução de emendas parlamentares ao orçamento. De acordo com o deputado, a área da saúde de vários municípios está sendo prejudicada pela falta de recursos essenciais. O congressista destaca a relevância das emendas parlamentares, que, segundo ele, ajuda a melhorar a qualidade de vida em muitas cidades. O delegado Marcelo Freitas defende o papel do parlamento na gestão orçamentária, critica as interferências do STF e reforça a necessidade de se priorizar os repasses para as prefeituras. Votação. Os deputados aprovaram um projeto que prevê descontos em renegociação de dívidas de produtores gaúchos afetados pelas enchentes do mês de maio. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. O plenário da Câmara aprovou o projeto que prevê descontos em renegociações de dívidas de produtores rurais afetados pelas cheias ocorridas no Rio Grande do Sul em maio deste ano. Os descontos poderão chegar a 50%, dependendo do tamanho do prejuízo do produtor, mesmo percentual previsto em um decreto publicado em agosto pelo governo. O projeto foi apresentado pelos deputados José Guimarães, do PT do Ceará, e Bongás, do PT do Rio Grande do Sul. O texto original era o mesmo de duas medidas provisórias editadas pelo governo que corriam o risco de perder a validade sem ser votadas. O projeto concede desconto para os produtores que sofreram perdas de pelo menos 30% na renda em decorrência das enchentes. Os benefícios vão valer para contratos de financiamento rural assinados até 15 de abril e com parcelas a vencer até 31 de dezembro deste ano. Não vão valer para operações pagas até 31 de julho ou cobertas pelo seguro agrícola ou pelo Proagro, o Programa de Garantia de Atividade Agropecuária. Para garantir o desconto, a perda do agricultor terá que passar pela análise de uma comissão especial formada por representantes dos Ministérios da Agricultura, da Fazenda e do Desenvolvimento Agrário. No caso de perdas superiores a 60% da produção, a comissão tem prazo até o fim do ano para analisar os pedidos. Caso isso não aconteça, o produtor será beneficiado automaticamente pelos descontos, o que foi apontado como um avanço pelo relator, deputado Zucco, do PL do Rio Grande do Sul. Conseguimos impor o prazo para análise dos laudos encaminhados pelos produtores que tiveram prejuízo acima de 60%. Caso esse prazo seja descumprido, os produtores terão seus laudos aceitos de forma tácita. Enfim, avançamos, sim, em inúmeros pontos, deixando bem claro que, logicamente, precisamos avançar ainda mais.
O projeto também permite que os bancos e instituições financeiras concedam novos empréstimos a produtores da agricultura familiar que estão com os nomes sujos em função de restrições de crédito. O deputado Bongás, um dos autores da proposta, comparou a medida ao programa Desenrola do governo federal, que permitiu a renegociação de dívidas de pessoas físicas. Nós fizemos em nível federal o Desenrola para várias pessoas físicas que estavam endividadas. Nós vamos fazer isso para o agricultor familiar que está endividado. O Desenrola Rural vai tirar muitos agricultores da sua situação com pequenas dívidas e que vão passar de novo a poder buscar um crédito, fazer sua safra, poder buscar um financiamento, comprar seu equipamento, renovar sua tecnologia na propriedade. De acordo com o relator da proposta, deputado Zucco, as perdas decorrentes das cheias no Rio Grande do Sul somaram prejuízos de mais de 3 bilhões de reais. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, com votos favoráveis de deputados de todos os partidos. Para o deputado Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul, o desconto nas dívidas é fundamental para os produtores gaúchos. Do ponto de vista de propiciarmos descontos, rebates, aqueles produtores que perderam 30, 60, 70, tem produtor que perdeu tudo. E alguns perderam praticamente tudo. E é necessário acessar o crédito. E essa medida ela é fundamental. Esse projeto de lei agora, antes medida provisória. Nós precisamos viabilizar o acesso ao plano de safra dos agricultores gaúchos. O projeto, que prevê descontos em renegociações de dívidas de produtores rurais afetados pelas cheias ocorridas no Rio Grande do Sul, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. A Câmara também aprovou o projeto de decreto legislativo que contém emenda à convenção entre o Brasil e a Suécia para evitar a dupla tributação em impostos sobre a renda de 1975. O texto da emenda foi assinado pelos dois países em 2019 e será agora enviado ao Senado. A emenda atualiza o acordo bilateral, buscando estimular investimentos mútuos por meio da minimização das situações de dupla tributação da renda. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, a proposta dará segurança jurídica a investidores residentes na Suécia que possuem negócios e rendas no Brasil e vice-versa. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luiz Adriano Seabra e Luciana Vieira. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.